Fala pessoal, como é que tá? Estamos começando mais um PNutriCast aqui. Hoje a gente vai falar de saúde mental, que é um tema muito importante nos dias de hoje, né? Tá todo mundo meio ansioso, tem doenças relacionadas, né? A parte mental surgindo todos os dias, diagnósticos precoces. Então, rapaziada, já aproveita para curtir esse vídeo aqui, encaminhar para todo mundo que quer saber sobre nutrição, suplementação, treinamento e até empreendedorismo. Inscreve aqui no PNutriCast, curte esse episódio e manda para todo mundo. Já segue a gente lá no Instagram, @PNutriCast, @PicNutri, e não deixa de se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente continuar postando mais vídeos como esse. Então, a gente vai falar hoje com a Camila. Camila, se apresenta para o pessoal, quem é você, onde que a gente faz para encontrar a Camila, seu serviço, se apresenta aí para o pessoal. Claro. Oi, gente, prazer, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que cada um escutar. Estou muito feliz, né, primeiramente, por estar aqui para poder falar de um tema que eu gosto tanto, que é saúde mental, e como compartilhar uma vida que a gente possa construir saúde mental, né? Eu acho que isso é o fundamental. Então, para começar, né, eu sou psicóloga, sou psicóloga há quase 7 anos, no finalzinho do ano, faço 7 anos de formação, sou psicóloga clínica, primordialmente, que eu já atuei também na área educacional e na área de organizacional em relação às empresas e tudo mais. E isso também tem a ver um pouco com a minha carreira, mas eu já tenho mais de 7.000 horas de atendimento clínico, porque desde a primeira semana que eu peguei meu CRP, eu atendo. E por conta disso, eu acabei me especializando em psicopatologia, em terapia cognitivo-comportamental, em terapia do esquema, que também é uma outra abordagem que complementa a TCC. Também fiz uma formação avançada em tratamento e intervenção de transtorno de ansiedade. Legal. Também fiz uma formação em práticas baseadas em evidências científicas dentro da psicologia. Porque, legal, infelizmente, né, na nossa realidade, não só na psicologia, mas em várias áreas da saúde, enfiam um tanto de coisa que é um tanto de pseudociência, sem embasamento, que não tem embasamento nenhum, que sei lá, deu certo com a dona carochinha, mas não vai dar certo para todo mundo. E muita gente fica frustrado e acaba desenvolvendo realmente problemas relacionados à saúde mental, justamente por achar que eu tentei isso, não funcionou, será que o problema sou eu? Então, essas práticas baseadas em evidências eu acho que foi muito fundamental para também não ficar bitolada só numa ideia de que eu tenho que seguir isso a todo custo, até uma abordagem de estimação, que a gente fala, né? Realmente ter práticas que funcionem. Perfeito. E que dê o melhor resultado para os meus pacientes, porque eu acho que ninguém chega em mim no melhor estágio da vida. Então, se eu posso oferecer o melhor para os meus pacientes, é o que eu vou tentar buscar. E hoje, né, eu atendo tanto online quanto atendo presencialmente também aqui em Brumadinho. Boa. Como me achar, né? Pelo meu celular, eu não sei se eu já falo aqui. Pode falar. Fica à vontade. 31 999 09 4208. Ou você também me acha no Instagram, Camila Fonseca. Perfeito. E lá eu também compartilho muita coisa relacionada à saúde mental. Perfeito. Hoje, além da psicologia clínica, eu também ofereço palestras, consultorias, mentoria para psicólogos que querem iniciar na carreira clínica. Top. E também, né, como eu tive experiência com treinamento de lideranças, treinamento de equipe, então eu também faço essas consultorias, esses treinamentos, esses workshops para empresas. Então faço isso desde também que eu me formei, porque eu já tinha experiência prévia antes, trabalhando em algumas empresas também de grandes segmentos, tipo Fiat, MRV. Top. Então com isso também me deu muita oportunidade aqui. E acabo que também tendo a experiência de ter trabalhado na educação, eu passei num processo seletivo aqui e em 2021 que era uma lei federal que precisava ter psicólogos em todas as escolas municipais. E aí eu fui a psicóloga passando processo seletivo para construir essa rede multidisciplinar. Então tinha fonoaudiólogo, tinha nutricionista, tinha assistente social, psicólogo. Então inicialmente foi eu mais uma para 6.000 alunos, mais de 25 escolas, e aí depois a gente contratou mais pessoas. E eu também tive uma noção mais do município, perfeito, que era tendo acesso à rede, né? Que é o CREAS, o CRAS, o CAPS,
conselho tutelar. Então, assim, eu comecei a também ter uma noção da realidade do município, que eu também acho que é muito importante para um profissional de saúde ter acesso fora da sua bolha do consultório particular. Não, é muito importante isso. Porque o consultório particular, ele é muito... Nichado. Nichado, exato, nichado. E aí, ter essa oportunidade de ver fora e ver realidades distintas fez também que eu não ficasse num discurso bitolado de disciplina a qualquer custo, constância a qualquer custo, produtividade a qualquer custo, porque realidades são diferentes. Sim. Você vai encontrar a realidade de pessoas que estão todo dia lutando, sobrevivendo para poder ter o que comer. Perfeito. Então, assim, não dá pra gente entrar naquele discurso das 24 horas são iguais para todo mundo, porque não é. Então, assim, até acho que é uma coisa importante de eu falar assim, já logo do início desse podcast, que filtrem que eu vou falar. Filtrem. Mas filtrem justamente porque nós somos seres biopsicossociais e isso traz muita subjetividade pro sujeito. Ou seja, a gente tem fatores genéticos, biológicos, hormonais, sociais, financeiros, que vão fazer diferença na vida de cada pessoa. Então, às vezes o que eu vou falar é complicado, porque assim, eu vou tentar abranger o máximo que eu conseguir para o máximo de pessoas, mas não vai ser a realidade de todo mundo. Sim. Então, assim, filtrem, não se sintam menos caso vocês não consigam fazer por algum motivo da sua realidade. Perfeito, perfeito. Show de bola. E Camila, antes da gente continuar, eu gostaria de te dar uma lembrancinha aqui da nossa marca. Vou chamar a outra Camila para entregar. Que tudo! Ó, que é a nossa patrocinadora, a Pique Nutri. Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Deixa eu ver aqui. Nossa marca alto nível aí. Aí, ó, famosa creatina. Que legal! Amei, gente. Muito obrigada. Bom. Amei. Ô Camila, e já pegando esse gancho aí da sua área de atuação, o que você acha para a pessoa que está querendo procurar um psicólogo e qual que é um momento que você acha, assim, eu já faço terapia há um bom tempo, então eu não vou dar minha opinião, eu gostaria de ouvir de você que é psicólogo. Todo mundo eu acho que deveria fazer, mas talvez a pessoa, por questão financeira, timidez, por qualquer que seja a questão, talvez ela não tenha procurado ainda. Qual que é a hora que você acha que é ideal? Qual sinal? Tem um sinal, você acha que a pessoa deve observar, se ela deve já procurar um psicólogo? O que você tem para dizer sobre a pessoa que está pensando em fazer terapia, em buscar ajuda psicológica para estruturar a sua vida? O que você tem a dizer isso? E já pegando esse gancho também, se ele encontrar um psicólogo, qual que é um ponto que você acha que ele deve observar? Se pode ser um bom ou um psicólogo ruim, talvez, para aquela pessoa? Ok. Então, vamos por partes. Vamos por partes, né? Vamos por partes. Primeira parte é o seguinte, eu gosto de separar 3 grupos de pessoas que vão fazer terapia e que, assim, serve exatamente e tá no ponto certo para poder fazer terapia, que é o seguinte. Primeiro, qualquer pessoa que tem transtorno mental. Assim como uma pessoa que tem câncer, ela vai precisar procurar um oncologista. Assim como uma pessoa que quebrou o braço vai precisar procurar um ortopedista. Transtorno mental tem profissional para poder se tratar. Não é uma coisa que vou dar dica, não é uma coisa que o fulaninho vai te contar que vai resolver. Porque parece que quando é relacionada à mente, por exemplo, eu me cortei, ou eu vou suturar ou vou infeccionar, por exemplo. Aí a mente parece que não, né? O pessoal espera quebrar primeiro, né? Exatamente. Então, assim, transtorno mental, protocolo básico em todos. Então, assim, eu não vou falar todos os transtornos que são mais de 300. Sim. Mas, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno alimentar, esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, entre outros. Todos eles, o protocolo básico é terapia e, se necessário, o acompanhamento com o psiquiatra. Assim, é o protocolo básico. Por quê? Não sei se todo mundo sabe, mas
psicólogo não pode passar medicamento, né? Então tem um profissional especializado para isso, que é o psiquiatra. Perfeito. Só que não é todo caso, inclusive, de transtorno mental que precisa de medicamento. Vai depender do nível de gravidade, ou depender do transtorno. Existem tratamentos, né? Existem alguns transtornos que já é inicial com medicamento, não tem escolha. Perfeito. Mas tem outros que não. Então, vai depender da gravidade, vai depender do transtorno. Então, esse é o primeiro grupo, isso é indiscutível, esse é o tratamento, não tem atalho, não tem outro caminho, é esse e pronto. Sim. Também temos um outro grupo que não necessariamente precisa ter um transtorno. Pode ser, por exemplo, um grupo de pessoas que tenha baixas habilidades. Baixas habilidades em quê? Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de interação, de comunicação? Então a gente fala que uma comunicação adequada é uma comunicação assertiva. Perfeito. Uma pessoa com uma comunicação mais passiva, ou seja, aquela pessoa que fica engolindo tudo, deixando tudo passar, todo mundo falar e não fala nada. Isso é uma baixa habilidade de comunicação. Ou aquela pessoa estourada, que você falou, ela já... Aí ela também já não segura nada. Exatamente. Isso daí a gente fala de comunicação agressiva. Então, é uma baixa habilidade também de comunicação. E também tem o passivo-agressivo, que é eu aguento, estouro quando já não dou conta mais. E aí acaba sendo agressivo, talvez, por uma coisa desse tamanho. Sim, já tá com o pote cheio. Exatamente. Outras baixas habilidades que não é transtorno, por exemplo, dificuldade em relacionamentos. Seja familiar, seja amoroso, seja entre amigos. Porque lidar com pessoas não é a coisa mais fácil que existe. Sim, né? sim. Tem as diferenças e tudo mais. Então, ter essa habilidade de saber se relacionar é muito importante e pode ser uma baixa habilidade. Perfeito. Regular as emoções. Regular emoções não é transtorno, é baixa habilidade. E é uma habilidade que dá para ser treinada. Então, assim... Tem que abrir um parênteses. Existem transtornos que o sintoma é dificuldade de regular emoções. Perfeito. Mas se a gente está pegando só dificuldade de regular emoções de maneira isolada, não é transtorno. Entendi. Perfeito. Entendeu? Então, existe esse público que é das baixas habilidades. Então, eu quero desenvolver autoestima, quero desenvolver habilidade de comunicação, interação social, regular as emoções. Também está no ponto certinho para terapia, porque isso é treinado em terapia. Perfeito. E também tem um outro grupo, que é o grupo de pessoas que talvez não tenham nem transtornos e nem baixas habilidades. Ai, Camila, o que eu fiz em terapia? Terapia é um lugar seguro, onde que você vai ter a ética do profissional, né, que não vai falar o que você está falando para os outros. Para as outras pessoas. Exatamente. É um lugar seguro onde também não vai ter julgamento. Eu não vou estar falando sobre certo e errado. A gente vai estar... e principalmente... Colocando as ideias em ordem. E principalmente a régua não é baseada nos meus valores, na minha vida, na minha maneira de viver a vida, das minhas crenças. Perfeito. É baseado no que aquela pessoa quer construir. Porque não faz sentido, né? Senão um amigo era terapeuta. Exatamente. Então, ter esse lugar seguro é uma oportunidade também de você encontrar novos prismas para poder olhar para sua vida. Perfeito. Porque às vezes a gente tá assim, e aí a gente só enxerga o que tá na nossa frente, é a nossa visão. Mas existem outras formas de ver uma situação, existem outras formas de interpretar uma situação, e isso vai mudar totalmente a forma como a gente sente, como a gente se comporta. Então, ter esse lugar, e um lugar onde que é meio neutro, porque se for parar para pensar, os nossos amigos, familiares, pessoas que nos conhecem e gostam da gente, eles vão comprar nosso lado. Vai ter viés, né? Exatamente. Então, assim, larga ele mesmo, vai dar, não. Calma, gente, calma aí. Não é bem assim. Então, tem que olhar o todo. E muitas das vezes a gente também não apresenta o todo para os nossos amigos, para os nossos parentes. E nem às vezes a gente consegue enxergar o todo. Você não consegue estruturar, talvez, para o próprio psicólogo. Exatamente. Então a terapia é esse lugar, né, que você tem espaço para poder estruturar e que ninguém tá te cobrando. Aqui você tem que resolver isso agora, sabe? E muitas das vezes as pessoas ao nosso entorno cobram prazo. Tipo assim, até hoje você não resolveu isso? Nossa senhora, você é boba demais. Aí a pessoa já começa a se sentir invalidada também. Então,
temos essas questões também, porque às vezes as pessoas ao nosso entorno entram, dependendo do comportamento dela, atinge algumas resistências. E aí, quando atinge aquela resistência no outro, aí que o outro fica bloqueado mesmo. E a terapia ela tem muito cuidado com isso, justamente pra gente lidar com a resistência com mais zelo mesmo, para que a pessoa ela consiga acolher essa resistência, ela consiga acolher essa dificuldade e aprender a lidar com ela. Sim. Sabe? Então tem todo esse processo. Tá, Camila, mas aí você fala que tem todos esses 3 grupos, então você tá falando que a terapia é para todo mundo. Não. Porque quem não tá disposto a mudar, quem não tá disposto a fazer sua parte, quem não tá disposto a se comprometer com a ação e com a mudança, ela só tá rasgando dinheiro. Ela não tá indo pra terapia. Tipo assim, ela tá indo fisicamente, mas ela não está vivendo o processo terapêutico. Isso acontece na minha área também. Não adianta nada eu calcular a dieta, entregar, ensinar, organiza, beleza. Aí a pessoa chega em casa e joga a dieta na mesa. Não vai adiantar, né? Não vai. Eu até uso um termo, por exemplo, na minha área, que eu falo o seguinte, Camila. Quando a pessoa chega pra mim e fala que quer emagrecer, aí eu pergunto pra ela, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Porque, por exemplo, quando eu chego pra você com uma dor, como seu paciente, eu acho que eu quero ser curado daquela dor. Então eu espero que você me dê as estratégias e eu vou tentar seguir. Agora, se eu chegar para você e você falar, olha, Marco, então, você precisa levantar, tentar, se você tem o tempo para ir na academia, vá na academia e tal, e às vezes eu não tô com um problema psiquiátrico que me limite, talvez eu simplesmente, não vou não. Eu não quero seguir talvez os passos que você vai me passar, eu não vou aderir ao seu tratamento, não vai adiantar de nada, né? Não adianta de nada. E dando seguimento, né, o que você tinha me falado sobre como avaliar se aquele profissional é um bom profissional, a gente tem uma tríade dentro das práticas baseadas em evidências, inclusive, que fala que o profissional ele tem que ser um profissional capacitado, teoricamente, ou seja, sempre avalie se o seu profissional ele investe em cursos, se ele investe em realmente trabalhar com a sua demanda. Porque eu falo que um bom psicólogo, ele não precisa ser bom em todas as coisas. E, na verdade, não só psicólogo. Acho que todos os profissionais, sabe? Se você quer ser bom em tudo, você não vai dar conta de aprender tudo. Então, você vai ser muito mais ou menos em um tanto de coisa. Exato. Então, tenha noção de qual que é o seu público, o que você quer aprofundar, o que você tem, inclusive, até tempo para isso. Porque quando aquele profissional ele tiver tempo para poder cuidar dos seus estudos, da sua vida pessoal, porque isso é importante também. Um profissional super cansado, ele não vai estar bem emocionalmente nem cognitivamente para estar cuidando de outra pessoa. Sim. Então, assim, é muito importante que esse profissional ele seja um profissional que ele busque realmente entender o que faz sentido para ele em nível de estudo, investir nisso, realmente saber dividir seus horários e tudo mais, porque uma sessão atrás da outra, sem pausa, e a pessoa, no final do dia, aquele profissional ele vai estar cansado. Se ele tiver atendido 10, 20 pessoas no dia, ele não vai dar conta. Isso, assim, é humanamente impossível. E, então, isso é um ponto muito significativo, assim, de avaliar, sim. Sim. E outro ponto também, né, dentro dessa tríade, é a expertise desse profissional. Não tô falando que um profissional que está iniciando a carreira, ele não pode ser um bom profissional. Mas a gente também tem que entender que a expertise, ela tem o quê? Que é o seguinte, quando você vai atendendo um determinado tipo de público, que você vai entendendo, por exemplo, transtorno de ansiedade. Sim. Se eu já começo a pegar, eu já sei. E aí eu sei o subtipo, eu já sei você geralmente. Tem atalhos. Exato. Pra atender aquilo. Porque é um nicho que eu escolhi, né? É um nicho que eu me aprofundei teoricamente e eu tenho muita expertise nisso. Então, essa expertise me faz, às vezes, fazer perguntas onde que aquela pessoa ela não me falou nada daquilo.
Mas eu já identifiquei um ponto que vai fazer essa pessoa começar a olhar para aquilo de um jeito diferente. Sim. E que ela vai falar assim, nossa, mas é exatamente isso que eu sinto. Então, assim, a expertise, ela favorece, sabe? Sim. Então, é diferente também quando você procura... Assim, a gente precisa entender que um profissional com uma boa base teórica, com uma boa expertise, pode ser um profissional mais concorrido. Sim. E que talvez, inclusive em relação a valores, a gente está falando de diferir também. Mas aí você vai entender qual que é a minha necessidade no momento. Porque às vezes o valor que aquele profissional está cobrando, ele fica ínfimo diante do problema. Você vai procurar um profissional ali só para falar que está fazendo terapia. Então, assim, isso é um ponto a se considerar também. E a outra coisa também é que a gente fala das preferências do paciente. Camila, então assim, você vai basear do que o seu paciente quer fazer? Não. Eu vou dar escolhas para o meu paciente. Como assim? A gente tem esse caminho e a gente tem esse caminho. É isso que a gente pode fazer. Eu não vou obrigar meu paciente a seguir um caminho porque eu quero que ele siga. Sim. E se você tiver um profissional que ele fica obrigando a pessoa, independente do que ela acha, independente do que faz sentido para ela, ele ainda fica tentando enfiar aquilo, tem que questionar, né? Porque isso é perigoso, é muito perigoso. Sim. Principalmente quando a gente está falando de subjetividade. Sim. Existem pessoas que estão em contextos diferentes, pessoas que estão em realidades diferentes, isso é muito perigoso. Eu tentei enfiar a minha realidade, a minha forma de fazer as coisas como se fosse a única forma. Boa. Então a gente tem esses caminhos, e aí, qual que você prefere? Perfeito. E Camila, por exemplo, você já falou de valor e me veio um questionamento. Para a pessoa que talvez não tenha uma condição financeira atualmente para estar contratando de forma privada um psicólogo, ele consegue através do sistema público? Como que funciona aí o psicólogo no SUS, por exemplo? Sim. Então, a gente hoje tem uma diferença entre CAPS e PSF. Então, nos PSFs, vou falar primordialmente aqui do município, tá? Nos PSFs tem psicólogo, assim como também tem no CAPS. O CAPS, ele é porta aberta. O que é porta aberta? Urgência, emergência, eu preciso agora. Lá vai ter psicólogo e psiquiatra em plantão disponível para poder te atender. Perfeito. Só que o CAPS, ele é para esse tipo de público. Urgência, emergência e casos graves. Não adianta você ter um caso leve e ficar indo no CAPS. Sim, eu tô um pouco ansioso esses dias, eu vou lá no CAPS, por exemplo. Aí esse paciente, por exemplo, já seria mais adequado ir pelo PSF. Pelo PSF, exato. Então, a gente tem essa diferença, né, essa distinção, porque o PSF ele é para casos leves e moderados. Perfeito. Dentro do hospital também tem psicólogo. Então, assim, que é para situações emergenciais. Às vezes uma pessoa teve uma crise de ansiedade muito alta e aí ela às vezes acha que está até tendo um ataque cardíaco. Acho que tá infartando. Exato. Então a pessoa vai para o hospital, lá vai ter psicólogo totalmente disponível, né? E com medicamento também para diminuir. Geralmente é um benzodiazepínico que a pessoa toma lá assim na veia, para dar uma acalmada, faz uma eletro para ver também se está tudo certinho. Sim. E aí esse psicólogo faz esse primeiro acolhimento, encaminha, aí avalia se vai encaminhar para o CAPS ou se vai encaminhar para o PSF. Perfeito. E aí no PSF você precisa ir, né, na UBS do seu bairro. Boa. E conversar com a enfermeira que vai fazer essa primeira triagem, que vai direcionar para o psicólogo. Perfeito. Para além disso, a gente também tem, infelizmente a gente não tem isso aqui em Brumadinho, porque não tem instituição de ensino de psicologia na cidade. Mas em Betim, né, que tem psicologia, tem clínica escola. Então, o que é a clínica escola? São alunos de psicologia que são supervisionados pelos seus professores, que já são profissionais, assim, muito tempo.
e que vão atender gratuitamente as pessoas. Então você entra numa lista de espera lá e todo semestre vão ter uma leva de alunos de psicologia, eles vão te ligar e aí eles vão te atender, e seu caso vai ser repassado para o professor toda semana. Que legal. Então, assim, também é uma forma gratuita de você ter acesso. Perfeito. E existe também alguns psicólogos que são psicólogos no valor social. Então, assim, existem algumas plataformas, existem alguns lugares, inclusive, às vezes dá até grupos mesmo talvez pode ligar até para o CRP, buscando saber se tem psicólogos num valor social, num valor que mediante a comprovação de renda, pode fazer esse serviço também. Legal. Então, é uma oportunidade para pessoas que não têm possibilidade de fazer. Legal, Camila. E, Camila, pegando já o gancho da saúde mental ainda, por exemplo, o que você acha que vem aumentando tanto essa estatística de ansiedade, de depressão? O que você acha que tem gerado isso na nossa sociedade? Porque eu tinha o seguinte pensamento, eu sou de cidade interior também, e eu, moro em Bonfim, eu ficava assim, cara, aqui é tão calmo, tão tranquilo, eu tô em paz aqui, mas olha que plot twist, lá em Bonfim é um local onde, nossa, o índice de depressão é altíssimo. Então eu ficava pensando, não, é o estilo de vida da cidade, todo mundo correndo, querendo trabalhar, alto rendimento. Mas não, tem gente lá na cidade pequena, numa cidade desse tamanho, lotada de gente depressiva. Acredito que aqui também tem uma demanda gigante. O que você acha que está acontecendo com a nossa sociedade para estar aumentando tanto a ansiedade, a depressão, os problemas relacionados à saúde mental? O que você acha que... É claro que são multifatores, mas assim, por onde você acha que a gente começa para destrechar e entender melhor isso? Entendi, olha, realmente, igual você falou, é multifatorial. E realmente causa esse espanto, né? Porque a gente acha que, assim... Não sei se você já teve oportunidade para São Paulo, mas eu acho que São Paulo é uma cidade altamente ansiogênica. Eu acho que é a cidade mais, se não me engano, é a mais do mundo, eu acho. Sério? Se não me engano, depois você pesquisa. Nossa, depois você vai... Posso estar falando asneira, viu, gente? Mas pesquisa, eu acho que é com o maior uso de ansiolítico, se não me engano, Gente, essa informação eu não sabia. Se depois eu vou até dar uma... Precisamos confirmar, viu, gente? Ressalva. Não tenho certeza. Mas, assim, só de ir para São Paulo, porque, assim, a primeira vez, inclusive, que eu fui, eu acho que eles notam o nosso sotaque, né? Não. E aí, fala assim, você não é daqui não, né? Então, assim, ó, com o celular, você vai fazer isso, não sei o quê, porque pode te assaltar, eu falei assim, quê? E aí eu entrava, era 1 segundo de falar um oi pro Uber, de um Uber para outro. Eu escutei isso durante o início ao final da viagem. Falei assim, meu Deus do céu, você é assaltado. Plot twist, eu fui assaltado, foi em BH. Aí, tá vendo? Eu tô rindo de você falando disso, do sotaque, porque eu tava lá, e aí eu, com esse jeito roceiro meu de falar, aí tô chegando, aí o cara, não é daqui não é só não, aí. Não, leva um perfume pra você. Eu, não quero não. Aí eu tô te dando perfume. Eu falei, então tá, obrigado. Aí ele, paga só o almoço pra mim. Aí eu... Então, tipo assim, eles é o tempo inteiro, parece que você tá na guerra, né? Sim. Você fala assim, ou eu vou ser assaltado ou feito bobo o tempo inteiro, assim, cara. Eu acho que assim, lá deve ser pior, né? Porque... Sim. Realmente, acho que a gente tem essa questão que o local, sim, ele pode ser um fator para desenvolver a ansiedade, a depressão, isso sem sombra de dúvidas. Sim. Só que a gente tem que parar para pensar que a gente também está tendo acesso à globalização, né? Assim, independente se eu tô em São Paulo ou se eu tô em Bonfim. Você tá se informando sobre tudo, né? Exatamente. Então, assim, liga naqueles programas na hora do almoço que matei um, matei outro, não sei o que. Não, a pessoa tá comendo assim, aí, acabou de perder a perna e tá lá cortando. É tipo assim, quase tá jogando sangue da televisão, sabe? Então, é uma coisa que ter esse nível de informação que a gente tem sobre todas as coisas que acontecem em todos os lugares também vai fazendo com que a gente comece a criar uma percepção mais ameaçadora do nosso entorno. Verdade. Então, por exemplo, uma vez eu tava numa aula coletiva com umas meninas em BH e eu tava me sentindo a mais ingênua de todas, porque todas elas
já estavam fazendo alguma coisa, por exemplo, de ter uma faca, de ter um taser, de ter spray de pimenta, e assim, indicando onde que tem que comprar o spray correto, porque tem o que funciona e que não tem o que funciona, de fazer algumas artes marciais, porque eu não sei se você acompanhou, teve uma época, acho que tem uns 2 meses atrás, que passou muitos casos de feminicídio. Sim. Um atrás do outro. E aí, assim, esse nível não era necessariamente do nosso lado, mas era muito um atrás do outro. Então, você se pegava com medo de, tipo assim, poxa, o que pode ser que vai acontecer comigo também? Então, nesse dia, inclusive, que eu tava conversando com essas meninas, eu tinha pegado um Uber, e eu não sabia, né? A gente sabia que é o Uber, eu só tava pedindo a Deus, assim, meu Deus do céu, que não aconteça nada, que dê tudo certo nesse Uber. E quando eu cheguei nesse grupo, eu achei que eu era, tipo, a mais ingênua, porque, tipo, a gente não vai sair na rua num lugar onde que tal pessoa pode aparecer, porque, sei lá, pode abusar da gente, pode ser... E eu fiquei, meu Deus do céu, isso não é só comigo? Ou seja, eu já tava pensando antes de vir pra cá, mas as meninas já estão armadas pra isso, sabe? Então, é algo que vai fazendo com que a gente já comece a criar uma noção maior de perigo e alerta pra tudo que a gente tá fazendo. Sim. E aí entra a questão também de comparação. Antes era comparado só com seu primo, né? Agora você é comparado com todo mundo. Então... Quando você acorda 5 horas da manhã, sei lá, você vê o estilo Mano City da vida, né? Que fazia medicina, que acordava, que malhava, que fazia não sei quantas atividades físicas, que tinha ânimo pra poder fazer tal coisa. Meu Deus! Eu nem acordei ainda, né? O que eu tava fazendo da vida? Então, esse nível de comparação leva a maior nível de frustração também. Leva a maior nível de eu não sou bom o suficiente, então de crenças onde que você vai se sentir mais incapacitante, mais inadequado, insuficiente. E isso também vai fazendo com que sua autoestima vai afundando. E aí a gente vai falando que também, sei lá, fulano, você vai comparar com as roupas que o fulano tem, com o estilo de vida que o fulano tem, com o namoro que o fulano tem. Todo mundo só posta a parte boa, gente. Ninguém quer mostrar. Olha o boleto que tá atrasado. Nossa, eu briguei hoje. Então você vai ver realmente a realidade de várias pessoas vivendo um mundo assim, incrível, cor-de-rosa. E enquanto o seu mundo tá, às vezes, meio cinza, às vezes meio de outra cor, e que talvez não tá numa boa fase, porque isso ocorre pra todo mundo também. Sim. E aí, falando, eu tenho alguma coisa de errado, o problema sou eu, e aí isso também pode ir aumentando. E a gente também tem um fator genético. Sim. Se isso vai aumentando e a gente vai reproduzindo, a gente vai passando esse gene. E é até curioso, porque tem um estudo que eu fiquei assim, encabulada com ele, que era um ratinho. Eles pegaram um ratinho, assim, gente, isso é muito tempo, tá? Não, acho que não fazem mais isso com os animais, mas assim... Mas Então vamos lá. Pegou o ratinho e começou a dar choque no ratinho e ligar uma luz vermelha. E aí, o ratinho começou a parear, né, assim, a ser condicionado a ideia da luz vermelha com a dor do choque. A partir do momento que só ligar, aí depois de ter feito isso uma quantidade de vezes, a partir de um momento só de ligar a luz vermelha, exato, ele já tinha reação adversa, né, aversiva à dor do choque. E aí ele já... E tudo mais, sem ter feito nada com ele, só ligou a luzinha. Aí colocou esse ratinho certo dia pra reproduzir com outra ratinha. E aí, sabe a aversão à luz vermelha? Você acha que foi só pra próxima prole que passou? Para mais 5 gerações. Eita, nossa. Então, tipo, acendia o mesmo local do cérebrozinho dele quando a próxima geração... Então, sei lá, o bisneto lá tava sentindo também. Até mais, né? É mais, pensar, 5 gerações. 5 gerações. Depois daquela. Então, assim, a gente começou... E isso, inclusive, tem a ver com estudos da psicologia relacionados à epigenética.
a psicoterapia, ela tem esse poder de fazer essas modulações nas nossas sinapses, justamente pela neuroplasticidade, que faz com que a gente consiga modular algumas memórias, que faz com que a gente consiga modular uma forma diferente de enfrentamento mesmo em situações adversas. Sim. E aí, o que a epigenética está tentando estudar? Justamente, se eu estou conseguindo fazer isso através da terapia, será que isso também vai criar um resultado positivo para as próximas gerações? Então, assim, tá fazendo um estudo, ainda tá muito novo, mas é algo que eu acho que, inclusive, tem muito a ver com as inovações, né, relacionadas à saúde mental. Porque se a gente conseguir isso, a gente está falando que talvez as próximas gerações podem, inclusive, se beneficiar dos seus antepassados fazendo terapia. Perfeito. Isso é muito e legal. Só um ponto, Camila, pessoal, só para vocês saberem, epigenética são fatores externos que influenciam na genética. Por exemplo, se eu tenho um gene de ser careca, meu filho vai ter o gene de ser careca. Se eu estou, se eu estou todo dia comendo 10 kg de gordura no café da manhã, isso é epigenética. Eu estou me entupindo de gordura e a partir desse momento meu filho pode nascer com problemas por eu ter comido muita gordura durante o tempo. Então, é só para vocês entenderem. Aí, quando ela disse, né, Camila, da epigenética, da parte da psicologia, é porque você não consegue mudar algo interno meu, mas a epigenética, ou seja, a partir do momento que você está comunicando comigo e eu fazendo terapia, você está mudando a minha genética através de um fator externo, porque diferente do medicamento, né, por exemplo, que o medicamento já é algo que eu vou tomar e aí vai através de algo exógeno, um comprimido que eu tomei, eu vou mudar o comportamento interno, né? Sim. Aí é só conceituando para vocês entenderem. Epigenética, então, são fatores externos. Então, exercício físico, estilo de vida, a parte alimentar, cuidado com a saúde mental, tudo isso são fatores epigenéticos, tá, pessoal? Isso, arrasou. Não, mas é só porque, às vezes, o pessoal fica assim, o que é epigenética, né? E já pegando esse gancho, você falou do feminicídio, aí me veio aquilo da terapia na parte do homem. Porque, por exemplo, eu tenho amigos que fazem e tem amigo que fala assim, cria vergonha, você vai conversar com o psicólogo e tal. E, inclusive, esse mês, né, era o mês da consciência, né, da cuidado com o homem, porque não bate os dados. Eu estava vendo, inclusive, isso, Camilo. Os dados de pessoas que atentam contra a própria vida, em sua maioria, são quem? Os homens. E os dados de pessoas que consultam com psicólogos são mais quem consulta mais com psicólogo? São as mulheres. As mulheres. Então, os dados não estão batendo. Então, Camilo, por que você acha que ainda existe tanto preconceito por parte do homem? Porque, rapaziada, vocês têm que cuidar da saúde mental também, né? Só mulher não, pô. Então, por que você acha que existe ainda esse preconceito, assim? Por que o homem tem essa resistência? E só deixando já uma coisa clara, gente. Psicólogo não é pra doido. Você viu tanto de gente que se enquadra no cuidado com a saúde mental? Então, se fosse assim, eu já tava doido há muito tempo, porque eu já faço psicoterapia há muito tempo. Mas enfim, por que você acha que existe esse preconceito ainda? Então, acho que a gente também tem que parar para pensar que existe um fator social onde que as mulheres, elas são muito mais predispostas socialmente a poderem falar sobre suas emoções, poderem compartilhar sobre a vida, aprofundar mais sobre questões que acontecem no dia a dia. Você vai perguntar muitas vezes um homem, né? E você vai ver uma conversa entre os dois, bam, e acabou. E aí vai falar do futebol, vai falar do trabalho, vai falar de N coisas, mas não vai falar sobre si. Então a mulher, ela, muitas vezes, ela tem mais abertura para poder falar sobre o relacionamento, sobre seus sentimentos, sobre como ela está se sentindo em relação ao trabalho, mas é ela com a relação ao trabalho. Não é porque que o trabalho tem isso, é ela e o trabalho. Sim. Então, muitas das vezes a mulher, ela acaba construindo uma consciência maior sobre as suas necessidades emocionais. Entendi. Enquanto os homens, muitas das vezes, eles são podados mesmo em relação a isso. Então, assim, homem não chora. Vira homem, você tá... Exato. Então, assim, é quase como se a sexualidade dele fosse colocada em prova. Ser cuidadamente, né? Exatamente. Se o homem chorar, ou falar sobre o que está sentindo, ele é vulnerável, ele é fraco. Sim. Então, assim,
trazer essa fala para um homem, assim, você é um homem fraco, isso pega num lugar muito pesado pro homem. Entendi. Então, assim, muitas das vezes, pelo medo de ser colocado nesse lugar, ele não vê nem como possibilidade a terapia ser um lugar para ele. Sim. Só que isso também vem mudando. Apesar dos dados mostrarem que ainda assim, grande maioria, não só no Brasil, mas no mundo, ser de mulheres que fazem mais psicoterapia do que homens. Sim. Eu tenho uma realidade bem diferente hoje. Você já tem ali um quase meio a meio? Não, não é quase não, é meio a meio. Eita. Acredita? Ah, tá melhorando. Tá melhorando. Mas aí sabe o que é interessante? Os homens começaram a indicar os amigos deles. Eu falo. Ô, velho, você tá mal? Faz terapia, mano. Exato. E aí eu acho que isso é muito legal, porque quando o homem ele abre espaço pra mostrar, inclusive, que a vida dele tá muito melhor, que os relacionamentos deles estão melhores, que a vida no trabalho, a vida no geral, tipo assim, que coisas estão melhores e que isso tem a ver com a construção de uma saúde mental e que isso, assim, a gente não está falando necessariamente de loucura. A gente tá falando e nem de transtorno. De organizar a casa. Exatamente. A gente tá falando disso. Tipo, de você ter um espaço seguro para poder falar determinadas coisas que são importantes para você. Porque, querendo ou não, todos nós somos criados por pais, por mães ou por responsáveis. Padrões, então, né? Exato. E assim, por mais que as pessoas ao nosso entorno nos amem muito, que aí no nosso melhor também são pessoas limitadas. Com viés, porque, por exemplo, às vezes a pessoa sempre quis uma carreira, mas o pai, não, mas você tem que ser isso ou aquilo. Aí, às vezes a pessoa deixa o sonho dela de lado e vai ser frustrada por atuar numa área que não quer, por exemplo. E a gente ainda também tem a questão de, por exemplo, por conta dessa questão, você é homem, não sei o quê, não deixa muito ter essa expressividade emocional. Então, são pessoas mais inibidas emocionalmente. Sim. E se são mais inibidas emocionalmente, elas não conseguem, muitas das vezes, expor o que está sentindo para alguém que precisa dessa exposição. Às vezes, relacionamentos acabam justamente porque esse homem não consegue expor, porque ele fica travado. Sim. E às vezes não é nem só travado, ele acostumou a ser tão anestesiado, tão podado durante a vida, que para não sofrer com isso, ele acaba sendo uma pessoa que se anestesia. Sim. E se ele se anestesia, ele para de deixar de perceber que ele precisa disso. Sim. E aí as pessoas vão saindo da vida dele, mas é normal. E eu já reparei uma coisa, Camila, por exemplo, tá todo mundo hoje no modo automático, né? E aí, realmente, tipo, eu vejo isso por mim. Eu sou muito produtivo, mas para eu ser produtivo, eu aprendi uma coisa que me fez ter saúde mental e ser produtivo ao mesmo tempo, que são coisas que dificilmente combinam, né? Mas uma coisa eu acho que, por você ser da TCC, eu acho que deve concordar. Aquela pessoa que é totalmente desorganizada, que ela não anota nada, ela fica assim, amanhã eu tenho que pagar o boleto, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas ela não tem uma agenda ou um papel, que eu pego uma folha de papel e colo lá e falo assim, amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. E eu acho que você vai poder falar até melhor que eu tava vendo um neurocientista falando sobre. Se você tira do córtex pré-frontal a informação de tipo, eu pagar o boleto, gravar não sei o que e vou chegar mais tarde porque tem que ir não sei aonde. Se você tira isso da sua cabeça e joga no papel ou no celular, que seja, num alarme, você já não fica tão tenso mais com isso, né? E aí pensa, numa sociedade onde a gente tem que postar na rede social, atuar como profissional, aí chega em casa tem a parte social com a sua família, e aí sai de casa tem a parte da rede social. Então assim, eu acho que o cérebro realmente tá surtando por isso, porque a gente não para pra organizar as coisas. Eu acho que a terapia, por exemplo, me fez muito bem por isso, porque eu tava tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não tava dando conta. E aí na hora que eu vi que quando você tem uma mínima organização, você tira um pouco daqui e joga no papel, dá um... Pera, não preciso ficar pensando nisso. Porque eu era daquela pessoa que perdia sono. Eu deitava e ficava assim, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aí eu ficava assim, aí eu acordava, já acordava ansioso, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Aí hoje não, hoje eu abro a agenda com calma, tá, tem que pagar o boleto, tá, vou atender tal fulano, tal paciente, beleza. Então eu acho que para quem quer ser um pouco mais organizado e tirar isso da cabeça, você acha que é realmente efetivo ter uma agenda, anotar as coisas? O que você tem a dizer sobre isso?
Então, Marco, o que acontece? Organização é fundamental, mas é fundamental por alguns princípios também. Porque pensa comigo, nosso cérebro, ele busca segurança. Sim. Segurança porque a gente está o tempo inteiro tentando sobreviver, né? Sim. Então, a organização, ela é uma forma de conseguir com que a gente se sinta seguro, porque a gente tem o que? Previsibilidade. Sim. Então, se não tem previsibilidade, toda hora tudo é uma incerteza. Então, vai me gerar preocupações o tempo inteiro, vai sobrecarregar minha memória de trabalho, fazendo eu ficar em alerta o tempo todo. E aí, isso pode me fazer ser uma pessoa que vai adquirir, inclusive, transtorno de ansiedade generalizada. Então, só para fazer um parêntese, transtorno de ansiedade generalizada, ele é um subtipo de ansiedade, porque as ansiedades não são todas iguais. Sim. E o principal sintoma do TAG, né, é preocupações. Aquela pessoa que preocupa com 1000 coisas. E por que ela preocupa com 1000 coisas? Talvez porque ela não se organiza, talvez porque ela existem muitas incertezas na vida dela, então todas essas incertezas fazem com que ela se sinta muito ameaçada. E estando ameaçada, isso vai fazer uma ativação de cortisol. Esse cortisol vai vir para o nosso córtex pré-frontal, vai aumentar a noradrenalina, adrenalina e vai fazer uma descarga de ansiedade no nosso corpo. Então o nosso sistema nervoso autônomo simpático vai luta ou fuga na hora. Sim. E aí você vai começar a sentir aqueles sintomas de taquicardia, de respiração ofegante, sudorese. Isso tudo porque seu corpo está realmente lidando com algo que ele considera que é ameaçador mesmo. Sim. Então, por que a organização ela é tão importante? Porque ela vai te trazer previsibilidade para o seu dia, para sua rotina, para checklist. Exatamente. E como a gente começa como uma organização efetiva da vida, né? Não é só dos nossos afazeres. Sim. Primeira coisa, com seu sono. Então, assim, tem horário para acordar, tem horário para dormir. Sim. Essa previsibilidade para o seu cérebro é importantíssimo, porque aí você vai conseguir automatizar isso com o tempo, porque o seu corpo vai ter previsibilidade. Nossa, ele dorme mais ou menos todo dia esse horário, ele acorda todo dia esse horário, não vai precisar de nenhum, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sim. Então, isso já dá uma ajuda e é uma coisa que você não precisa pensar, que horas que eu vou dormir? Não, você já acostumou a esse horário de dormir. Que horas que eu vou rodar? Não, você não precisa nem pensar. Circadiano tá bonitinho. Exatamente. E aí, outra coisa, ter previsibilidade das suas refeições também. Porque, eu como uma vez na vida, outra na morte durante o dia. Além, disso poder fazer com que você fique hipoglicêmico e também seja muito favorável para a ansiedade, essa hipoglicemia, a gente também tem a ver com o corpo começando a sentir essa fome, ameaça. No que tem a sensação de ameaça, muitas das vezes, isso, né? para justamente lidar com essa ansiedade, a pessoa, ela come às vezes compulsivamente, ela não come nem da maneira que ela necessitaria, né? Nem pro tanto que de fato ela tá com fome, ela vai para além, mas só para ter esse alívio. E aí depois às vezes ela se arrepende do tanto que ela comeu. Mas tudo em detrimento de desorganização. Tá vendo? Então, tem um preço alto a desorganização. Exatamente. Outra questão também relacionada à organização é a organização da rotina da sua vida. Então, assim, pode parecer chato você ter a mesma coisa pra fazer todo dia. Mas faz bem. Eu gosto de rotina, por exemplo. Exato, eu também. Assim. Então, assim, eu sei que eu acordar, vou arrumar minha cama, vou ter que fazer aquilo. Tá, que ótimo, que bom que você tem essa previsibilidade, porque é menos uma coisa pra você parar pra pensar. Outra possibilidade isso eu passo para todos os meus pacientes, que a gente chama de economia de fichas. O que é economia de ficha? Pensa que para cada ação que você for fazer é uma ficha. Então, por exemplo, fazer uma comida. Escolher o que você vai comer, sei lá, almoço. O almoço vai ser uma ficha. Perfeito. Só que se você não tem nada para poder organizar um almoço, comece. O que eu vou fazer para comer?
Eu não tive a organização de saber o que eu tenho que comer. A carne tá congelada ainda, Não, eu nem pensei nisso, e aí vai. Exato. Aí, a cada coisa que você tem que fazer, descongelar a carne, uma ficha. Nossa, eu tenho que preparar arroz, outra ficha. Eu fiz um vídeo disso, por exemplo, você quer comer de forma organizada, facilite o acesso, deixa tudo na geladeira processado, pelo menos cortado. Exatamente. Então a ideia daquela marmita pra semana é excelente, porque, sei lá, talvez você não precisa comer a mesma coisa todo dia, mas sei lá, você tem agrupamentos alimentares assim, que já estão mais ou menos prontos, e que eu faço tudo de uma vez. A cenoura ralada, por exemplo. Exato. Nossa, facilita demais a vida. Então, é menos ficha, ou seja, você só vai usar as suas fichas de maneira estratégica. Às vezes as pessoas não pensam isso para coisas pequenas, mas que fazem diferença, até mesmo para a questão se eu vou chegar atrasado no horário, no lugar, por exemplo, com roupa. Sim. Às vezes a pessoa só vai pensar na roupa que ela vai usar exatamente na hora que ela vai sair. E assim, aí ela vai ter que passar a roupa, ela vai ter que escolher qual roupa que combina, ela vai ter que experimentar para ver se vai estar bom. Olha o tanto de ficha que ela tá gastando só para tudo isso, para escolher, para experimentar, para passar, sendo que se ela talvez tivesse organizado, por exemplo, as roupas que eu vou usar de trabalho para semana. Um exemplo bobo, você vai levantar, se a roupa já estiver lá no sofá, tudo sai. Exatamente. Então isso é uma facilidade que é como se você estivesse tirando afazeres que bloqueiam a sua memória de trabalho. Que gasta a memória. Exatamente. Né? Então, a ideia é estrategicamente colocar as suas fichas onde realmente vale a pena. Escolha o seu difícil, escolha o que faz sentido de fato para você gastar e entenda que não é economizar por economizar. Por exemplo, escovar dente. Se eu não escovo porque eu tô querendo economizar uma ficha, eu vou ter que gastar inúmeras fichas lá no futuro, porque eu vou estar com dente podre. Sim, exato. Então, assim... escolhas. Exato, escolhas. Então, sei lá, eu vou ter que gastar toda vez a ficha da escovação. Sim. Né? Mas tá tudo bem. É melhor do que o tanto de ficha se eu estragar esse dente. Perfeito. E isso é com tudo, né? Se a gente for parar pra pensar na vida. Sim. Então, essa economia de fichas ela é excelente pra organização também, sem contar dessas outras coisas. Anotar, e não é anotar em bloquinho, eu coloco um ali, outro aqui, porque eu perco. Sim, eu gosto de agenda do celular por isso. Eu abro lá e clico OK e pronto. Exatamente, eu acho muito funcional do celular, porque o celular sempre tá do nosso lado. Inclusive, rapaziada, se for do iPhone é o lembrete, se for do Samsung o Reminder, e tem um que eu mais gosto, é o Google Agenda. Sim. É muito simples de usar, rapaziada. Sim. Baixa lá e começa a usar que vai valer a pena. Vou fazer um adendo. Se é uma pessoa que tem problemas com telas, papel. É, verdade, boa. Tá? Tem isso. Porque aí vem uma notificação, vem outra, Ela já distraiu, já nem fez. Exato, exatamente. Verdade, tem isso. E, Camila, pra gente encerrar, como você vê, tanto para os profissionais quanto para a profissão, a psicologia daqui 10 anos? Olha, eu acredito que a psicologia é uma profissão do futuro, sabe? Na verdade, do presente, mas também vai continuar sendo do futuro, porque, inclusive, né, com as novas tecnologias, por exemplo, IAs e tudo mais, muitas pessoas estão parando de pensar. E parando de pensar coisas básicas. Então, o nosso cérebro, ele é como um treino na academia, né? Se a gente não se esforça, ele vai atrofiar. E fica preguiçoso. Fica extremamente preguiçoso. E uma coisa que ele é boa, mas o nosso cérebro é bom demais para isso. Economizar energia. Então, tudo que eu consigo mais rápido, eu vou aprender muito rápido e eu vou querer seguir por esse caminho. Então... querendo ou não, a inteligência artificial ela é muito boa para muitas coisas, inclusive para inovações dentro da psicologia, sem sombra de dúvida. Sim. Mas isso também está fazendo com que as pessoas estejam usando para qualquer coisa. Então, e assim, além disso, né, a gente também tem outras questões, coisas que estão acontecendo na nossa sociedade que vão fazendo com que desenvolva novos transtornos. Por exemplo, essas coisas da BET, que a gente vê direto por aí, é um transtorno extremamente novo, porque já existia o transtorno do jogo patológico, sim, mas não era com tanto fácil acesso, igual tem agora com o celular. E está sendo muito desafiador e sobrecarregando muito
o CAPS, o Sistema Público de Saúde, porque tá demais da conta. Então, assim, a gente ainda precisa ter muito estudo sobre isso, a gente ainda precisa ter mais avanços, porque só para vocês terem uma noção, tudo na vida, primeiro faz e depois tem estudo. Sim. Por exemplo, quando quando teve a televisão, os estudos sobre os impactos da televisão saiu recente. Porque você tem que observar durante um anos. estudo longitudinal, então 20 anos estudando sobre isso. Perfeito. Celular, eu fui ter acesso a celular a primeira vez, eu tinha, assim, não era meu, né? Foi porque eu ouvi do meu pai. Eu tinha uns 7, 8 anos. Ou seja, eu não nasci com celular, eu não nasci com computador. Eu fui aprendendo na minha infância. Foi entrando na sua vida, né? Exatamente. Não tem estudos ainda efetivos e longitudinais sobre preocupado com isso? Celular, sabe? Então, esses estudos eles ainda vão sair. E agora, como que vai ser para essas crianças que estão tendo acesso à tela desde o dia que nasceu? Então, assim, isso vai ser mais um novo estudo. E assim, a gente ainda não sabe quais vão ser os resultados disso. E quem dirá de IA, que a IA é super nova. Sim. Então, a gente vai ter só informações sobre isso daqui muitos e muitos anos. Então, se tem uma coisa que a psicologia vai atuar, vai ser com todas essas inovações, sabe? Então, igual eu te falei da questão da epigenética, eu tenho certeza que também vai ser uma coisa que vai continuar estudando sobre isso, também vai ser o futuro da psicologia. Boa. Mas eu acho que essas inovações, a tecnologia, a interação entre a tecnologia e o ser humano está cada vez maior. E, querendo ou não, acho que também cada vez a gente está querendo emergir mais, né? Então, aquela ideia de a tecnologia também está meio que misturando com o real. E isso pode ter um perigo também de dissociação, né? Então, assim, é interessante a gente começar a parar para pensar mais sobre isso mesmo. Então, a psicologia, eu tenho certeza que vai ter um caminho muito árduo e um caminho muito necessário. Porque também com esse cérebro atrofiando, né? Vou colocar bem, entre aspas, inclusive a tendência de mercado, isso já. Tudo é algoritmizado, né? Tipo assim, você não ouve mais a música que você gosta, ele te recomenda. Sim, já tá virando estudo de mercado que a próxima coisa mais hypada, assim, né, dentro de vendas, igual tá tendo essa questão igual o pessoal tá mais focado em saúde, ou tá mais shapeado, né, uma coisa mais assim. Sim. É sobre um cérebro que não tá alienado. É sobre um cérebro que consegue pensar. Pessoa que vai reconectar com ela mesma. Exatamente. Então, já estão trazendo essa ideia de Também tendência de mercado, sabe? E aí a psicologia, não tem como a psicologia não tá no meio disso. É óbvio que vai estar. Não tem como. E a terapia meio que faz isso sempre, né? Esse processo terapêutico, por si só, faz a pessoa pensar, não tem como. Sim. Então, também vai favorecer pessoas que estão nesse processo, que precisam desenvolver esse cérebro. Então, acho que psicologia só tem a crescer mesmo. Eu tenho certeza também. Mas, Camila, muito obrigado pela participação. Foi um prazer te receber aqui. E, pessoal, não se esqueçam, hein? Curte esse vídeo aqui, encaminhe para um amigo que quer saber sobre saúde mental, se cuidar, teve muita informação importante. E se inscreve no canal pra gente continuar postando mais vídeos como esse. Isso aí, gente. Tchauzinho.